Olá, tudo bem? Deixa eu te contar uma história. Lá nos meus 14, 15, até uns 17 anos, eu tinha um amigo, Luiz é o nome dele. Só que na época ele tinha um apelido bastante peculiar, era o Falcatrua. O Falcatrua, bom, só pelo apelido já dá para imaginar como que era o atuar do Falcatrua, né? Então todas as vezes que ele falava assim, não, vem comigo que eu tenho uma estratégia, vem comigo que eu tenho um plano, né? Cada situação dessa eu arrumava 3 encrencas, nem que fosse em casa, com os vizinhos, na escola. Por que eu tô te contando essa história? Só para te falar que eu tive um amigo chamado Falcatrua, né? É claro que não. É exatamente para fazer uma analogia, para explicar que hoje dentro das empresas, dentro das organizações, nós também temos o Falcatrua. Normalmente se tem esse tipo de pessoa, né? É a pessoa que toma a decisão errada, é a pessoa que, olha, eu tenho uma estratégia, mas em momento nenhum, é a palavra que gela, né? A frase que gela, ó, vem comigo, eu tenho um plano, deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo, sem pensar nas consequências. Não, nós vamos revolucionar a gestão da produção, sem fazer uma análise de onde vem o capital, com qual mão de obra, qual o tipo de decisão, qual o tipo de estratégia, qual o resultado dessa estratégia, né? Olha, os meios justificam os fins? Nem sempre esses meios vão justificar os fins, ou a recíproca sendo verdadeira, os fins irão justificar os meios. Então, é exatamente por isso que, nesse momento, o grande objetivo desse nosso encontro é lhe apresentar, né, o conceito de estratégia, mas não vai ser igual do BOP, não. Todo mundo dormindo com a granada na mão, de jeito nenhum. E, principalmente, para que você possa entender o que é a estratégia organizacional, o que embasa a tomada de decisão organizacional, qual é a hierarquia da estratégia. Olha, para que eu chegue num plano lá no final, numa decisão lá no final, quais são os precursores, o que antecede, o que eu devo pensar primeiro, beleza? Então, vem comigo, me acompanhe. Bom, em um primeiro momento, nós vamos definir aqui o que é estratégia. Então, nós falamos o seguinte, que a estratégia é um plano, é um método, é uma manobra ou um estratagema para, e eu quero que você preste muita atenção nisso daqui, ó, para alcançar um objetivo ou um resultado específico. E a estratégia corporativa, quando nós tratamos agora de organização, quando nós tratamos de empresa, é a definição do conjunto de ações e decisões de negócios de uma corporação. Bom, quando nós voltamos ao conceito só de estratégia, atingir um objetivo. Aqui não existe subjetividade, não existe dúbio entendimento. Olha, que tipo de objetivo? Porque é bastante claro, por que alguém monta uma empresa? Por que alguém cria um negócio? Por que alguém resolve prestar um serviço? Para falir, né? Para 2, 3 anos já não estar mais no mercado? Para passar uma imagem negativa? É claro que não. Na generalidade dos casos, se monta uma empresa, se empreende visando a perenidade desse negócio. O que é a perenidade? Eu quero montar uma empresa, eu quero que ela fique para os meus filhos e que ela seja repassada para os meus netos, para os meus bisnetos e assim por diante. Isso é perenidade. Agora, uma empresa só é perene no mercado quando ela tem poder competitivo, quando ela tem vantagem competitiva. E aí nasce a importância das decisões para atingir esse objetivo. Então, todas as vezes que eu falar em decisão, todas as vezes que eu falar em estratégia voltado ao contexto da gestão da produção, eu estou falando que tem que ser algo assertivo, tem que ser algo exitoso. E esse exitoso não vem do verbo de hesitar, vou, não vou, vem do substantivo êxito, aquilo que deu certo, aquilo que rendeu frutos, aquilo que deu lucro. Então, olha, vamos deixar de lado o empirismo, o achismo, indecisão, estratégia, em gestão da produção, isso não pode existir, né? Sempre tem na empresa que, não, mas por que você... Não, porque eu senti aqui no coração.
Não, porque hoje eu sou do signo tal, com ascendente não sei do quê, porque a lua está cruzando na frente do sol, então hoje, imagina, esse tipo de coisa não pode nortear as nossas decisões, senão a empresa ela não tem vantagem competitiva. O que é ser competitivo? Vou te dar um exemplo, eu sou um ocioso crônico, tá? Eu saio de casa para ir na padaria a 1,5 quadra da minha residência, ou eu vou de carro ou eu vou de moto. Agora, há pouco eu ainda comentava, né? Entrei numa academia lá por imposição médica e já descobri que a academia é para 2 tipos de pessoa. Para quem não precisa, né? Você vê lá uns caras, umas meninas tudo fortão, e para quem não adianta, que é o meu caso. E aí, de repente, eu pego você lá, que é corredor de maratona, nós vamos correr juntos. Ué, qual que é a minha competitividade? Zero, zero. Né? Você já chegou lá no objetivo, no fim, há 1 semana e eu estou rastejando na metade do caminho ainda. Isso em algumas empresas também acontece. Não, porque o meu concorrente. Não, você só é concorrente daquela outra empresa se você estiver ali de igual para igual. Se você tiver poder de bater de frente, né, no bom sentido, de igual para igual. Então, todas as vezes que eu falar em decisão, eu estou falando em algo assertivo. E qual é a hierarquia dessas decisões? Para que eu chegue numa última decisão, de onde deve nascer? O que eu devo decidir? O que eu devo ter cuidado antes dessa última decisão? Bora lá. Olha só, quando nós falamos de hierarquia e decisão, então primeiro eu tenho a estratégia corporativa. É a estratégia voltada para toda a corporação, para toda a empresa. Olha, entregar os melhores produtos de qualidade, que satisfaça plenamente o meu consumidor. E a partir dessa estratégia corporativa, então agora eu começo a dar origem às estratégias de negócios. Eu sempre falo que dentro de uma empresa eu tenho departamentos, embora conflitantes, mas que devem visar sempre atingir o mesmo objetivo. Marcos, mas como assim? O departamento dentro da empresa, ele é conflitante. Opa, você quer ver uma treta danada, é a produção falar o seguinte, não, eu vou dobrar minha produção. O cara do estoque fala assim, não vai não, eu não tenho aonde guardar produto acabado. O pessoal do comercial vai falar o seguinte, não, nós não temos demanda para tudo isso. O pessoal do financeiro, né, vai falar, olha, nós não temos capital para contratar mais mão de obra, comprar equipamentos, maquinários, né, comprar mais matéria-prima. Ah, o financeiro fala assim, eu vou comprar o triplo de matéria-prima. A produção vai falar assim, para quê? Nós não temos capacidade de produção para assimilar, para absorver essa quantidade de matéria-prima. O comercial fala assim, eu vou vender para quem? Se o nosso mercado já está saturado. Eu não consigo atingir a meta de vendas, né? E então, é por isso que eu falo que esses departamentos são conflitantes. Entretanto, eles devem caminhar para os mesmos objetivos. Então, eu saio de uma estratégia competitiva para uma estratégia de negócios. O que é essa estratégia de negócios? A produção ela tem que ter a sua estratégia, o comercial tem que ter a sua estratégia, o financeiro tem que ter a sua estratégia, o marketing e todos os departamentos que são compreendidos no contexto dessa organização. Ok? E aí sim, a junção dessas estratégias de negócios ou estratégias específicas é o que vai levar ao atingimento de um objetivo geral. Dando continuidade ainda sobre as nossas estratégias, olha só, o processo de planejamento da estratégia de produção. Então nós falamos assim, ó, eu parti aqui da estratégia corporativa e eu devo definir também a minha estratégia competitiva. Quando eu falo em estratégia competitiva, eu estou falando o seguinte, olha, eu quero ser líder no mercado em custo. Por quê? Eu tenho lá uma estrutura de custo muito baixa, eu tenho um preço muito competitivo, e isso pode me levar à liderança. Não, eu quero ser líder no mercado em diferenciação, entregar algo inovador, né, diferente, algo customizado, personalizado. Ou senão eu posso falar o seguinte, olha, eu quero ser líder de mercado pensando, focando num mercado específico, focando num nicho de mercado que talvez outras empresas não atendam, mas mesmo que outras empresas o atendam, tem lá um gap, tem uma lacuna, alguma coisa está acontecendo ali que ela está insatisfazendo aquele público, né? Aqui na minha cidade nós temos um exemplo disso. Cada vez que precisava comer um bolo diet sem açúcar,
tá? Ah, vamos pensar lá quem tem diabetes, por exemplo, que é o meu caso. Ah, mas pensa nos bolos ruins no mundo, que aquilo virava uma tortura. E veio uma empresa aqui para a cidade que você só sabe que o bolo é diet, que ele não tem açúcar nenhuma, se falarem, porque você não consegue. É uma delícia, pronto. Todas as vezes que eu quero comer algo bacana, eu atravesso a cidade, pago bem mais caro, mas eu vou lá buscar esse bolo. Tudo bem? Isso é focar num público específico. Bom, definir lá a minha estratégia competitiva, agora eu vou definir a minha prioridade competitiva. Tá? Quais são essas prioridades competitivas? Se nós olharmos aqui no quadro, eu até listei para vocês. Então, custos, qualidade, flexibilidade, desempenho de entrega, inovação, meio ambiente. Então, vamos lá, ó, vamos pensar que eu adoto na minha empresa a prioridade competitiva de custo. Todas as minhas decisões, e já começa lá na minha estratégia corporativa, devem ser voltadas para atingir essa prioridade competitiva. Então, é ela que vai me fazer ser competitivo no mercado. Ou seja, eu tenho que ter uma estrutura de custo muito baixa para que eu tenha... Quem utiliza, né, do método de precificação pelo markup, por exemplo, né, sabe que o custo ele é a base para o preço de venda. Não é todo mundo que utiliza, porque tem alguns preços que são regulados pelo mercado, entretanto, normalmente se usa um markup. Olha, o meu público ele não está ligando muito para custo, ele liga mesmo é para qualidade. Então, eu quero entregar no mercado um produto de altíssima qualidade, de muita confiança. Bom, a minha prioridade competitiva é a flexibilidade. Quer ver um exemplo, né, de flexibilidade? Se eu precisar de 10 caixas, o meu fornecedor me entrega. Na próxima semana eu precisei de 80, teve uma demanda absurda, ele me entrega também. Se eu tiver que comprar de alguém, de 2 fornecedores, um que tem flexibilidade ou não, eu vou escolher aquele que tem flexibilidade. Agilidade na entrega, né? Regularidade na entrega. Então, mas a empresa ela tem que escolher uma única prioridade competitiva? Não. Algumas podem até ser mutuamente excludentes. O que é mutuamente excludentes? Uma exclui a outra. Minha finada avó falava que a economia é a base da porcaria, o que é uma mentira, né? Nós temos sim produtos baratos e de extrema qualidade. A Minâncora, por exemplo, né? Mas, normalmente, quando você busca um produto de qualidade muito elevada, com muita tecnologia embarcada, por exemplo, um celular, né? Normalmente ele vai ser mais caro. Em compensação, eu posso entregar um produto de qualidade, ter agilidade na entrega. Eu posso entregar um produto com um preço bastante competitivo, mas ter regularidade, ter flexibilidade, ter agilidade. Ou seja, tem algumas prioridades competitivas que podem ser utilizadas em o que nós chamamos na gestão de produção em concomitância, né? Todas ao mesmo tempo. Outras já são mutuamente excludentes, só que aí vai depender muito do produto. Ok? E cada vez que eu escolho uma prioridade competitiva, isso traz um determinado impacto em alguma área da empresa. Quer ver? Dá uma olhada aqui, eu trouxe até alguns exemplos. Algumas prioridades, elas vão ter impacto ou na estrutura da empresa, né? Olha, eu quero trabalhar com flexibilidade. Eu tenho que ter instalações, eu tenho que ter infraestrutura, eu tenho que ter equipamento suficiente para atender essa variação na demanda. E aqui eu trouxe algumas áreas. Olha, vamos pensar aqui uma área de decisão em relação às instalações. Né? Decisão sobre a localização geográfica, tamanho, volume, mix, ou seja, a variedade, né, do meu mix de produtos, arranjo físico e forma de manutenção. Então, qual seria a minha prioridade competitiva? Olha, eu vou atuar em termos de custos, né? A escolha de uma localização mais próxima dos fornecedores ou então a busca por um consórcio modular. Ou seja, eu tenho a prioridade competitiva e a partir dela eu determino uma estratégia, né? Olha aqui, ó, vamos falar de tecnologia. Novamente, eu volto aqui, ó. Qual é a minha prioridade competitiva? Custo. Como que eu devo atuar em relação ao meu suporte, à minha estrutura tecnológica? Implementação de equipamentos e sistemas automatizados, né? Ou seja, sistemas flexíveis de produção.
Fala, mas são caros esses equipamentos automatizados? Sim. Em compensação, eles se pagam ao longo do tempo e eles reduzem os custos operacionais em termos de mão de obra e tudo mais, ok? Então essa é a forma aí de nós considerarmos. Eu olho para minha estratégia organizacional, tenho uma estratégia de negócio e dentro dessa estratégia de negócio, olhando a visão da empresa, o que eu quero atingir, aonde que eu quero chegar, aí então eu determino a minha estratégia, a minha prioridade competitiva. Regra, a partir de determinada uma prioridade competitiva, ela passa a ser o seu objetivo. Eu não posso ficar ali dançando entre um e outro, senão eu não atinjo nenhuma e nem outra. E isso compromete, sem dúvida, tanto a eficiência operacional quanto a competitividade da empresa.